O palhaço é um navegante das emoções, né? Por quê? Porque o palhaço bom é aquele que você olha pra ele, no momento você ri, no momento você fala uau, no momento você fala uau, no momento você fala nossa, que bonito isso, nossa. No momento você chora um pouquinho porque você ficou emocionado, no momento tem uma coisa assim que você vai lá e ele brinca. Então ele vai levando a gente por muitos lugares, né? Que é como é o ser humano, né? Mas no fundo disso tudo ele tem uma aliança muito forte com a vida, né? Com o estar presente, com querer estar com o outro, estar conectado com o outro. Então, para mim, a felicidade passa por isso, né? Eu acho que, assim, para mim, felicidade é um pouco você estar tranquilo. O que é melhor para todos nós? Somos limitados. Não somos capazes de ver tudo e decidir tudo. Mas podemos, uma frase que aprendo com o professor Cortella é corrigindo os erros que se aprende. Não é errando que se aprende. Vocês repetem o mesmo erro incessantemente ou se dão conta de que talvez eu tenha tido um pensamento pequeno, individualista, separado? Que vantagem é boa para mim? E com isso eu percebi que a minha vida ficou menor, em vez de ficar maior. E que eu não fiquei mais feliz, eu não fiquei mais contente, não fiquei mais perto dos deuses, mas eu fiquei miudinho, apertadinho, limitado. Quanto mais a nossa mente for livre, mais ela tiver não condicionada, não fechada, não formatada, né? Mais a gente vai ser feliz, mais a gente vai ser livre para ser quem a gente é. Então, nesse ponto, a ideia do nosso trabalho como palhaço, como improvisador, que é o que eu acabo ensinando, no fim das contas, é eu aquietar essa mente para, em primeiro lugar, eu entrar em contato comigo. Perceber quem eu sou, como é que eu sou, o que eu gosto, o que eu tenho vontade, como é que eu tô, né? Perceber. Então, no próprio trabalho do palhaço, a primeira coisa que a gente faz é eu entrar para dentro, resgatar a mim mesmo e aceitar como eu sou mesmo. Uma vez que eu aceitei isso, aí eu vou entrar em contato com o momento presente, com o aqui e agora. Então, o que tem aqui? Tem uma câmera, tem uma luz, tem um boom, tem a janela. Eu estou consciente de tudo que tem aqui lá atrás. Tem os bonecos. Aí depois eu vou entrar em contato com o outro, né? Com o outro, olho no olho, com a pessoa que está lá, com o meu parceiro, com o público, com a pessoa com a qual eu estou me relacionando. E por último tem entrar em contato com o jogo, que é o jogar, que é o brincar, que é o play, né? Quanto mais eu brincar, mais eu ser livre para... Né? Brincar não é só de brincadeira no sentido de esconde-esconde, pega-pega, isso também, mas assim, jogar com o outro, estar aberto, disponível para o outro, fazer uma coisa legal com o outro, né? Que é uma coisa que eu acho que eu vejo nos cursos que eu dou, cada vez mais a gente está se afastando um pouco desse brincar. E esse brincar resgata a gente, resgata a nossa alegria, resgata a nossa felicidade, né? Às vezes eu tive no curso passado, uma pessoa falou, nossa, eu me dei conta que eu não brinco mais. E é verdade, os adultos vão achando que são sérios, vão achando que são importantes e a gente vai deixando aquilo ali de lado, né? Agostinho dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não mata a fome quem lambe o desenho de um pão. Você matar a tua fome, o pão tem que ser real. E uma parte do que a gente vive hoje é simulacro. É dissimulação da realidade, é virtualização da existência. Portanto, é aquilo que é uma mera representação. Por isso, né, o Milor dizia, o importante é ter, sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja serva daquilo que você quer ser senhora e precisa. Tanto o improviso quanto o palhaço, depois de muito tempo trabalhando eles como técnica e linguagem, né, eu entendi que eles têm uma coisa em comum, que é uma visão de mundo, um olhar para a vida, quase um way of life, um jeito de ver a vida, ver o mundo. E o que permeia isso é o que eu chamei de olhar do sim,
né? O sim é ponto de partida dessas duas linguagens. E o que é o sim? O sim é essa aceitação. No improviso, como se dá isso? Por exemplo, se a gente criar uma cena na hora, vou fazer uma cena de teatro, a gente vai fazer uma cena na hora. A gente pede para o público, fala em um lugar, aí o público fala uma floresta. Então, um primeiro improvisador ele vai começar fazendo, por exemplo, um caçador na floresta. Ah, estou nessa floresta, tal. E aí, o que o outro improvisador vai fazer? Ele vai dizer sim para essa proposta e vai criar em cima dela. Ele vai vir e falar, chefe, você é o melhor caçador que tem nessa floresta. Estou aqui, se você precisar, fale que eu tenho também a minha arminha. Vamos. E aí, o que vai acontecer? Um outro improvisador vai ver essa cena e vai dizer sim, vai criar em cima disso. Vai entrar como uma onça, por exemplo. E aí, o outro improvisador vai entrar, eu sou uma árvore. E aí, eles vão criando, e é uma sucessão de sims que faz essa cena acontecer. O que seria o não, o contrário, que a gente chama de bloqueio da cena? Por exemplo, eu sou o caçador, está na floresta. Aí entra outro e fala, chefe, eu sou o seu auxiliar, estou aqui para o que quiser der e vier. Não, eu não tenho auxiliar, eu caço sozinho, obrigado. Opa, ele não está criando junto com o outro, ele está bloqueando uma ideia que veio. Eu sou uma onça. Não tem onças, ainda bem que não tem... Não, ele está dando uma ideia. Então, o não, ele bloqueia, ele não faz uma história acontecer. Como isso se dá na vida, né? Por que eu acabei indo parar nas empresas, falar de criatividade? Porque, assim, no fim das contas, é uma postura que você tem para a vida, para a sua construção, para a criação. Né? Um time, seja numa empresa, numa escola, um grupo de professores, ou um time, uma equipe de uma empresa, de vendas de uma empresa. Se ela tem esse sim por trás, ela vai ser uma equipe que vai aceitar o outro, vai aceitar as ideias do outro, vai aceitar o outro como ele é. Né? Numa época que a gente está falando de diversidade, de coisas, né, diferentes. Quanto mais as pessoas são diferentes, melhor para um processo criativo. Por quê? Porque pessoas diferentes vão vir com ideias diferentes, com inputs diferentes, com insights diferentes. Isso vai fazer com que a nossa capacidade criativa seja muito maior. Então esse sim, ele é fundamental para a gente ser mais feliz. Porque uma pessoa que é mais sim é aquela pessoa que aceita as coisas. E diz sim e vai para o desafio, faz a coisa acontecer. Às vezes ela pode se dar mal, às vezes pode cair, tudo bem, faz parte. Mas assim, se eu tenho uma proposta diferente, eu digo sim e vou para o desafio, vou para o risco e faço ela acontecer, eu vou embarcar numa aventura nova. E essa aventura vai me trazer um monte de elementos. Né? Isso é científico, desde o cérebro que estabelece conexões novas, até a experiência que eu tive para fazer essa nova coisa acontecer, né? No diálogo desaparece a autoridade. Quer dizer que se alguém numa roda de falantes assume uma atitude autoritária, acaba a conversa. Quer dizer que efetivamente essa criação do outro, do espaço do outro, de uma colocação do interlocutor, para que exista uma circulação do eu a tu, o do eu a você estabelecido como uma pessoa com a qual se possa estabelecer uma interlocução, é uma situação absolutamente necessária. Eu acho que o riso ele é super contagiante e eu acho que tem vários tipos de riso, né? E eu acho que eu que trabalho com comédia, com humor, assim, é uma pergunta que eu sempre faço para os outros comediantes, quando a gente está falando, filosofando, assim, que tipo de riso que você quer ter do seu público? Tem um riso que é ha-ha-ha, o riso é o riso hi-hi-hi, o riso que eu tô rindo de uma minoria, de um problema, de uma questão, outro riso que ele vem para questionar, para transformar, para elevar, né? Eu acho que tem várias maneiras da gente rir, né? Eu acredito, porque eu venho desse universo, dessa história do palhaço, que esse riso que faz com que todo mundo se eleve, com que todo mundo vá mais longe, com que a gente esteja junto, esse riso que é comunhão, que ele é coletivo, é um riso que eu busco nos meus espetáculos, ou quando eu faço um show, ou quando eu faço uma palestra, em qualquer lugar que eu vou. Para mim ele é muito importante, porque aí ele assume esse lugar do sagrado, né? Porque até o próprio palhaço, não um palhaço como a gente conhece de nariz vermelho, né? Mas o arquétipo do palhaço, essa figura que tá numa sociedade para fazer os outros rirem, quando os caras foram pesquisar, eles acharam em tudo que é tipo de sociedade.
nos chineses, nos índios, nos romanos, nos gregos, na Idade Média, nos índios aqui no Brasil, sempre teve essa figura que brincava com o ritual, brincava com o sagrado, brincava com o profano, brincava com o poder, né? Então, eu acho que ele é uma coisa necessária pra gente, né? Então, eu acredito nesse riso que ele é coletivo, que ele é comunhão, que ele serve para elevar e todo mundo sair de lá, daquele jeito que você... Eu vou ler um pequeno trecho da Carta sobre a Felicidade do Epicuro. E ele diz assim: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia. Veja, os filósofos sempre insistindo que a felicidade está na filosofia. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo, de se dedicar à filosofia, depois de velho. Porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Então vamos esquecer a parte corporativa e vamos focar no conteúdo. A saúde do espírito, primeiro ponto. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho, para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer por meio da grata recordação das coisas que já se foram. E para o jovem, poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando presente esta felicidade, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la.